Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é o nosso programa de número 67. Este 67º programa pode ainda ser acompanhado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade, e lá você pode se manifestar sobre o que estamos fazendo. Este é um trabalho de extensão entre a Universidade e a Câmara, como foi dito, que tem o propósito de aproximar a Universidade e Comunidade, e assim começamos. Aqui em Araras nós vamos ao ar toda sexta-feira às 19h30 pela NET TV Canal 4, e temos reprise domingo e terça, também às 19h, e quarta-feira às 20 horas. Tudo bem, Isabela, como vai? Tudo bem. Como vão as coisas? Muito bem. Tá bom, prazer estar aqui contigo novamente. Obrigada. E hoje nós temos a honra de receber aqui o Paulo César Matuí. Paulo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, muito bem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer. Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Comecemos com a Isabela. Hoje vou falar um pouquinho sobre manifestações, que têm sido intensificadas, no país desde o ano passado. E acho muito importante que elas aconteçam. Acho que qualquer manifestação pública é bem-vinda. Estamos num país democrático, não podemos esquecer isso, perder isso de vista. E acho que existe uma manifestação marcada para o dia 13, pró-impeachment e outras questões. E houve também uma possibilidade de se marcar uma anti-impeachment na mesma data, o que eu acho também meio temerário. Não seria o momento, que as coisas estão sendo discutidas no calor mais emocional do que racional, pelo que a gente tem visto muitas vezes. Então, realmente, se houver a possibilidade de que as coisas sejam um pouco mais desencontradas, acredito que seja importante que a gente visualize o teor das manifestações, de um lado, de outro, e de todos os possíveis, mas que as pessoas não entrem em confronto, porque não tem sentido. Eu acho que esses dias, inclusive, até publiquei algo no Facebook parecido, que a gente não tem que ficar defendendo o político X ou o político Y, A gente tem que defender, na verdade, as boas políticas, Quais são as políticas públicas, boas que têm acontecido, seja em nível de município, de estado e de governo federal, e lutar por essas políticas, e não pelos políticos ou contra os políticos. Então, ao mesmo tempo, eu sinto que existe uma contradição muito grande dentro dessas manifestações, Problema de centralidade. De centralidade. Onde é que está o centro? Exatamente, o que as pessoas querem, o que elas estão buscando. Eu também sinto isso, sinto muito por não poder falar pelo Brasil. Uhum. E às vezes, no falar pelo Brasil, você fala por um aspecto ou por outro que você acredita naquilo, e aí você é logo ou taxado de um lado ou de outro. Exatamente. Porque existe essa relação um pouco... se você defende uma política religiosa, quase que de cunho religioso, você não pode... Se você defende uma política pública, hoje a gente está no estado de São Paulo, uma política pública do estado de São Paulo, você é chamado de tucanalha, Aí se você defende uma do governo federal, você é chamado de petralha, fica uma coisa assim ridícula, Como se fosse isso, Exatamente. E as pessoas estão esquecendo de botar o centro aonde? No Brasil. Exatamente. É o Brasil, somos nós que precisamos... E quais são as boas propostas e onde a gente precisa avançar. Então, o que eu sinto falta é que eu vejo assim, as manifestações muito contra tudo. A gente é contra a corrupção, a gente é contra isso, contra aquilo, contra aquilo, contra aquilo. Mas o que a gente quer? Então, eu não vejo a mesma disposição para as pessoas irem à rua pedir educação. As pessoas indo à rua para pedir que seja feita a reforma política. Que seja feita, entendeu? Então, você ter realmente uma bandeira pela qual você luta. Exato. Não é uma bandeira partidária, mas uma proposta, A mudança na Previdência ou outras coisas desse tipo. Então, fica assim uma coisa difusa, E muitas vezes quem encabeça, por exemplo, tem gente encabeçando uma manifestação contra a corrupção que já foi citado na Lava Jato 5, 6 vezes, Então, é uma contradição, para mim, das piores. Era mais isso que eu queria comentar, não sei o que você gostaria de falar. O nosso programa, quando nós criamos lá atrás, nós tivemos
uma preocupação enquanto grupo exatamente de fugir dessas caracterizações, vamos dizer. Porque, enquanto ideias, principalmente nessa primeira fase, nós poderíamos discuti-las de uma forma mais esclarecedora, né? E que fique claro para as pessoas, tem até uma hashtag que está em franco processo de circulação forte, que diz protesto sim, violência não, né? Que fique claro isso e que tenhamos parcimônia, capacidade de discutir de uma forma com profundidade, independente dos governos, porque o país é mais, né? Precisamos seguir adiante. Tudo bem? Vamos para os meus destaques da semana. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, perfeito. Vamos para os meus destaques da semana. Vou tentar aqui pelo menos uns 2. Gostaria que vocês comentassem. Inflação de fevereiro, se não é uma excelente notícia, pelo menos é uma notícia acalentadora, vamos dizer assim. Foi um mês onde a inflação surpreendeu, não por ter sido alta, mas sim não por ter sido altíssima, mas sim por ter sido abaixo das expectativas dos especialistas, que foi de 0,9%, enquanto que a expectativa era 1%. Com isso, desde setembro, a inflação acumulada caiu de 10,73 para 10,31. E agora, março, tem uma perspectiva também de que, por conta de redução do custo de energia, estabilização do dólar e outras questões, nós tenhamos o fechamento do primeiro trimestre, que, via de regra, é um trimestre que explora bem, pressiona bem a inflação. E os trimestres subsequentes, o segundo e o terceiro, tendem a ser menos contundentes, o que pressupõe que a inflação baixaria dos 2 dígitos. Se não é uma boa notícia, pelo menos é um acalento. Significa dizer que não estaríamos no caminho, pelo menos até o presente, a caminho da hiperinflação, né, que era uma grande preocupação dos especialistas. Não é uma boa notícia para você que está em casa, mas já é um refresco, vamos dizer assim, em relação aos problemas, principalmente que vivemos ano passado. Não esquecendo que o teto da meta é 6,5%, a meta é 4,5%, quer dizer, se ela cai lá para 9%, nós ainda estamos bem distante. E um ponto importantíssimo, é preciso que o governo controle suas contas, porque isso é o cerne dos problemas inflacionários no Brasil. Enquanto essas contas do governo não forem devidamente controladas, continuará uma pressão sobre a inflação. Outros itens, claro, pressionam também, mas esse é o ponto fundamental, segundo os especialistas. Ok? E alguém gostaria de comentar alguma coisa? O que eu tenho visto é, por exemplo, a questão da habitação, né? Tem caído bastante, inclusive agora até os aluguéis, né? Tem tido uma redução de valor em questão disso, mas algumas coisas ainda de forma um pouco tímida a gente percebe, e às vezes para mim essa conta não fecha um pouco, né? Que a gente diz, por exemplo, a inflação está alta, as pessoas não estão comprando e os preços não caem, né? Então eu fico pensando onde está o erro dessa conta, né? Por que mesmo as pessoas não consumindo ou não utilizando dos serviços, o que acontece que esse preço não despenca, né? Em algumas áreas. Né? Tem aí uma pecinha-chave, somos nós, né? São as nossas apostas. Cada um de nós tem um jogador dentro de si. Então, cada um de nós acredita numa perspectiva diferente. Então, se eu, por exemplo, vivesse somente de aluguel, eu apostaria na permanência dos valores. Então, quantos desses estão por aí, né, na sociedade? Por isso que a economia é sociologia também, né? Porque tem esse aspecto da aposta, né? Recentemente estive vendo um levantamento sobre o forecast de unidades produzidas de veículos automotivos, né? Vi em 2008, naquela crise, né? Vi em 2011, no tsunami, e vi em 2012, quando a China disse que ia fazer uma redução no consumo de carros de combustão interna e alavancagem de veículos elétricos ou híbridos, né? Então, foram momentos em que quem era grande apostador desse mercado da indústria automotiva, falando
das grandes montadoras, né, as 3 grandes americanas, as 3 grandes europeias, as 3 grandes japonesas, eles sempre fazem um forecast agressivo, né, buscando volume, quer dizer, eles produzem um pouco antes, de fato, de realizar o negócio. Então, isso se traduz na aposta dele, né? Então, tem um pouco desse jogo. Então, no seu custo produtivo, na sua margem, enfim, tem um pouco dessa expectativa, né, de que o negócio está ruim, mas não vai ficar tão ruim por tanto tempo, né? Sei, entendi. Eu acrescentaria o fato, dois pontos que têm sido considerados pelos especialistas. Um é que existia uma certa, uma situação reprimida, né? E aí, quando esses preços foram liberados, eles pressionaram, naturalmente. Aconteceu com a energia elétrica e agora começa a haver menor pressão, ainda existe, porém não tanto como aconteceu ano passado. E o segundo é uma memória inflacionária, né, que vai um pouco na direção do que o Paulo está falando, né? Nós, até bem pouco tempo, vivíamos uma situação de hiperinflação. Pouco tempo, 30 anos, né? E as pessoas tentam se proteger aumentando os preços, e isso vai chegando num ponto que você aumenta, eu vou aumentar porque eu preciso ganhar. E aí cria uma ciranda, né, que leva a essa condição que nós estamos vivendo. E, efetivamente, se está caindo a demanda, a procura pelos produtos, é de se esperar que uma hora isso cesse. Se reflita em redução de preço, diminuição de oferta. Diminuição de oferta. Esperávamos, eu apostava nitidamente nisso, que esse ano não aconteceria. Né? Dentro da universidade nós comentávamos, não, a partir do próximo ano vai arrefecer. Mas por conta dessa memória inflacionária e por conta de outras questões, né? Ainda não chegou esse momento, infelizmente, porque é algo terrível a inflação, né? Ela corrói os salários. Tudo bem? Tudo. E rapidinho, essa semana o governo anunciou que mandará até o final de abril para o Congresso uma reforma da Previdência. A Previdência no Brasil, todos sabemos, encontra sérias dificuldades, é uma dos núcleos de maior gasto do governo. O governo, nas suas contas primárias, tem um déficit muito grande relativo à Previdência. E isso é uma discussão muito complexa, muito difícil de ser feita enquanto reforma. O que virá nessa reforma para você que está em casa poderá ser impactado diretamente em relação a isso, se de fato essa reforma emplacar, né? Há quem diga, inclusive, que ela não deva sair. Por quê? Porque impactaria diretamente no direito adquirido das pessoas. Se não for no direito adquirido e for a partir de agora, passaria a valer para quem fosse aposentado daqui a 30 anos, 40 anos. Nós temos condição de esperar até lá, com uma previdência tão deficitária como nós temos? É uma questão importante, porém uma reforma seria necessária para sinalizar, nesse momento, um pouco de confiança para o país, que confiança é a palavra-chave por esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, tão necessário, eu acho. Alguém gostaria de comentar sobre reforma da Previdência? Não, rapidinho, a única coisa que eu acho que assim, acho que a gente está vivendo um período de muita falta de diálogo, né? E isso é muito ruim. Então, qualquer mexida que se pense nesse sentido, eu acho que os sindicatos têm que ser ouvidos, né? As pessoas têm que conversar mais. O diálogo, tá faltando muito diálogo, né? Eu não esperava que isso fosse acontecer dessa forma. E a gente vê em vários âmbitos isso acontecendo, nas relações que a gente tem com projetos que estão submetidos a ministérios, a gente tem percebido isso. Então, enquanto a gente tiver uma falta de diálogo, né, uma falta de possibilidade de conversa, vai ser muito difícil chegar num consenso, né? É necessário fazer a reforma à medida, inclusive, que a nossa população vai envelhecendo. Sim. né? E as pessoas estão tendo menos filhos, e menos gente. Mais tempo. E menos gente contribuindo, a gente vive mais tempo. Então, tem que ser pensado, isso não tem como, a gente não pode fugir à discussão, mas eu acho que falta ainda diálogo. Eu complementaria isso com uma outra palavra, né? Precisa de um diálogo e que seja pautado, que nessa pauta a discussão seja pautada pela sustentabilidade, né? Todo mundo fala de reforma previdenciária ultimamente, né? Sim. Porque parece uma palavra de tema ordem. da moda, né? agora. Mas eu fico pensando, quando você tem que administrar uma folha de pagamento, ela te custa 80%, fora o salário que o profissional
recebe. E o profissional ainda, para ele, custa mais 25%, dependendo do degrau tarifário de imposto de renda. Né? Mas 84% eu acho que seja, é o custo dos encargos sociais. Não é pouco. Então, a reforma tributária seria mais trabalhista, né? Eu fico pensando em que momento essa equação deu errado, porque é praticamente o dobro da folha. Para cada dia que você trabalha, há um dia de contribuição. Praticamente, a cada 10 dias que você trabalha, 8 dias você contribui para a Seguridade Social, através dos encargos. Não você, mas o empresário que te contrata, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a entender como é que é essa conta aí. Onde é que deu a derrapada? O que está acontecendo? Por que está com essa situação? Será que é mesmo um tempo de vida mais longo? Eu tenho cá minhas dúvidas. Eu não sei se é uma equação assim tão simples, né? Mas essa derrapada para voltar tudo para os trilhos são elas, né? Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Paulo César Matuí. Paulo, você é de onde? Eu hoje vivo em Campinas, né? Eu sou nascido em Assis, interior daqui do estado de São Paulo. E, enfim, morei em vários lugares aí, no Brasil, fora do Brasil, enfim. Ele fez engenharia de produção pelas faculdades ETEP, né? Hoje chamam-se faculdades ETEP. Há um tempo atrás era uma escola de engenharia industrial. Administração na UMESP, em gestão de pessoas e organizações. Isso, mestrado. E faz mestrado. E atualmente ele é doutorado na engenharia de produção na UFSCar, trabalhando com instituições, organizações e trabalho. No DEP, Departamento de Engenharia de Produção. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, e ele vem falar para nós sobre relações sociais no trabalho. Fala um pouco para nós, para começarmos o nosso bate-papo a respeito desse tema. Eu gosto muito de começar sobre esse tema. Assim, eu comecei a estudar esse tema pensando em internet. Lá no mestrado, comecei a pesquisar isso pensando em redes sociais na internet. Aí eu descobri um conjunto teórico, um conjunto analítico que vai muito além da internet e que vem desde 1950. Né? Vem lá dos estudos de Moreno, vem até antes disso. Zimmel já falava das tríades, né, das relações perfeitas. Né, quando 3 pessoas se conhecem, essa relação é perfeita. 3 pessoas têm intimidade, essa relação é perfeita. Perfeita porque não há, por exemplo, possibilidade de eu controlar vocês dois se vocês não se falarem. Porque vocês se falam, então não há controle. Né? Então já vem de muito tempo. Né? E falando da administração, da produção, esse pensamento sobre relações sociais no trabalho, ele sempre existiu, né? Somente foi percebido de forma instrumentalizável a partir daqueles estudos do Elton Mayo, né? Aqueles estudos de Hawthorne. Logo no final do processo de industrialização, daquela era taylorista, né, houve toda uma reformulação para deixar de pensar a organização como máquina e começar a pensar a organização como pessoas. E para pensar pessoas, eles fizeram um ensaio, um estudo sobre a influência da luminosidade na produtividade. E pegaram telefonistas. Na época, as centrais telefônicas eram pessoas, né? Então elas ficavam comandando botões ali. E descobriram que as pessoas trabalhavam melhor quando as relações entre elas eram melhores. Né? Aí começa uma escola, que hoje é conhecida como a Escola da Cultura Organizacional, Psicologia Organizacional e Industrial, né? E isso vai se desenvolvendo num ramo e acaba surgindo também esse pensamento das relações não só interpessoais, mas também interorganizacionais, né? E sobre essa base se constrói toda uma linha de pensamento que é fundamentada nas relações. Né? Então a gente volta aí a pensar as relações sociais no trabalho, elas são uma forma organizacional oculta. Já parou para pensar quando um novo pensamento organizacional é proferido pelo líder? Isso. Se ele pode não atingir projeção, nem mesmo se o líder pensa no organograma, que é uma forma de rede, né? Isso. É isso que eu ia te perguntar. Essa questão da hierarquização dessa organização, como que ela
ela contribui. Como você vê isso dentro da questão do trabalho? Isso, eu posso complementar a pergunta dela? Quer dizer, existe uma hierarquização e, efetivamente, essa hierarquização, ela pode nem ser seguida. Existem outros valores ocultos? É uma pergunta, né? Que podem estar... Redesenhar, né, essa questão. Que, na verdade, redesenhar a organização. Exatamente isso. Ela precisa ser grande ou pode ser pequena, não sei. Pode ser um departamento, ou pode ser uma multinacional, multidivisional, né? É claro que numa multinacional, multidivisional, exige que as pessoas se relacionem globalmente, mas muitas vezes um organograma não reflete a organização real, né? Existe uma outra organização, por exemplo, familiar, se muitas pessoas de uma mesma família estão dentro dessa organização. Existe uma organização baseada em amizade, né? Um tempo atrás, eu e minha esposa fizemos uma análise sobre uma planta de produção, onde havia uma pessoa nessa planta de produção que era o líder da pastoral católica na planta de produção. Então, se você queria repreender alguém, era muito mais fácil conversar com ele. Primeiro que ele faria da forma, segundo a ethos cristã dele, né? E atingiria as pessoas que estavam no grupo dele da forma como ele entendia que era o melhor. Então, as coisas fluíam melhor, indiferente dele ter um gestor, um coordenador, um gerente. Não era necessário ir até o gerente, você podia ir até ele, porque ele, em torno dele, constituía uma relação social baseada de amizade, baseada nessa relação religiosa. É instigante isso, né? Então, a gente olhar os nossos departamentos. Que medo. Se você percebe a organização somente como organograma, né, você está deixando de perceber a organização sob outras formas. Mas você pode ter um indivíduo ali que ele pode ser altamente prejudicial ao processo, né? Sim, sim. De repente ele nem é identificado. Você pode analisar isso como redes culturais. Por que a gente pode analisar isso como redes culturais? Por exemplo, a cultura é um conjunto, né? De valores. Não só de conhecimento, mas de valores, né? E o que é a cultura, né? Esse conjunto de valores num ambiente organizacional? Ele acaba produzindo uma espécie de arena. Já percebeu as pessoas? Um exemplo interessante. Pega os torcedores do Palmeiras e os torcedores do Corinthians. Existe uma certa ethos em cada grupo de afinidade, né? Os palmeirenses se dão bem, entre eles. Os corintianos se dão bem, mas coloca o palmeirense e o corintiano junto para falar de futebol. Eles não se dão bem, eles podem se dar bem no trabalho, em outro nível. Mas é uma demonstração bem simplificada de como que essa arena, essa disputa de valores, ela trava disputas e ela une ou separa grupos de afinidade, né? E aí, com isso em mente, você pode, inclusive, elaborar uma rede social onde o laço são valores. São valores organizacionais, valores religiosos, valores de vida. Você falou que, em muitos casos, não coincide a hierarquização com os comandos. 99% deles não coincidem. Era o número que eu ia te pedir. Não coincide. 99? É claro que é assim. Eu ia falar para você, de cada 10, quantos não coincidem? E a outra pergunta em seguida que eu ia te fazer é o seguinte, dentro do público ou privado? Isso era uma pergunta que eu queria fazer também. Qual coincide mais ou coincide menos? Eu conheço bem o privado. Relação? O público eu não tenho uma dimensão, essa intimidade organizacional analítica, né? Seria interessante ter essa visão. Seria bem interessante. Mas antes de tudo, é interessante observar o seguinte, uma estrutura hierárquica, ela não é só culturalmente cognitiva. Quer dizer, ela não é constituída culturalmente. Ela é imposta, então ela é coercitiva. Então, é ela que tem eficiência. Mas, parte da ineficiência dela está associada a essas redes informais. Com certeza. Né? As relações, as redes, as estruturas não são coincidentes em 99% dos casos, mas é a arquitetura hierárquica que tem o poder. Então aí entra uma outra questão, né? Sim. Quais são os poderes que estão em jogo?
Né? Se você está falando assim, e a gente, desculpa, eu começo a visualizar uma reunião no Congresso Nacional, por exemplo. Não é? Com certeza. Né? Porque assim, hierarquicamente, como funciona, até né? porque ali, e o que é fechado por fora. Até né? porque ali é feito, a arena toda é constituída por coalizões, que é uma outra forma de estruturação organizacional. Né? E temporária. A coalizão ela pode ser duradoura, como pode ser temporária, ou pode ser aparentemente duradoura. Né? E o que faz? Com uma agenda própria. E o que faz o gestor? Vamos supor que você foi lá na empresa, público ou privado, fez o organograma e descobriu que a hierarquia está completamente fora do poderes paralelos com mais saliência. Exato, né? Exatamente. Na hora que você chama o gestor, o que ele faz? Fecha a empresa? Aí tem os planos de mudança, né? Você pode, com base nessa... Né, no momento que você revela esses poderes paralelos, você faz um plano de mudança, você identifica indivíduos, áreas, departamentos, né? Teve um caso de uma análise que nós fizemos, onde a gente percebeu o seguinte: 2 departamentos eram inimigos entre si. E não, assim, aparentemente, no âmbito da amizade, não havia problemas. Quer dizer, em redes paralelas não havia um problema. Mas o gestor de um departamento, ele trabalhou ombro a ombro com a empresa que botou o sistema de gestão. Modelo SAP, essas coisas, né? Trabalhou ombro a ombro, então tudo funcionava para ele. O outro gestor foi resistente. Ele queria Excel, queria coisa mais antiga, mas que ele viveu a vida inteira. Então nada funcionava para ele. Então as tensões que surgiram dali foi também por conta de um gestor que era resistente à mudança, à inovação e tal. Então, em casos como esse, você tenta treinar a pessoa para alguma coisa, ou mentorear a pessoa, né? Ou fazer, enfim. Aí vai da linha de condução, né? O que fazer vai da visão organizacional, da visão de gestão, né? Então tem algumas coisas que são interessantes. Às vezes aspectos materiais, né, influenciam nas nossas relações. Né? E esse é um caso bem material, é um sistema. Se ele tem que trabalhar até 10 horas da noite e não tem mais horas extras, é claro, ele vai ficar infeliz, mas também, claro, não colaborou. Né? Então você pode fazer um plano, uma gestão, um plano para planejar uma gestão de mudanças, né, ao longo de 1 ano, de 6 meses. Já foi identificado casos onde o indivíduo que aparece depois de ter sido construído o organograma era uma das figuras absolutamente inesperadas no processo? Assim, nossa! Com certeza. Com certeza. A pessoa errada. A pessoa errada. Assim, tecnicamente favorável, socialmente desfavorável. Porque, assim, a gente tem que considerar que ser tecnicamente hábil não é tudo na vida, né? É uma questão associada com a habilidade social, né? Capacidade de você conseguir que o outro faça o que você precisa que ele faça, sem necessariamente ser coercitivo, porque você também perde ponto com a coerção, né? Nas relações. Aquilo conta negativamente. Então, como é que você faz para desenvolver identidade com outra pessoa, para que aquela pessoa se sinta confortável em ser liderado, né? Então, essa habilidade social aqui é uma coisa etérea, né? Ela aparece no organograma. Você lê isso no organograma. Você lê isso no organograma e entendendo as pessoas, entendendo as relações que estão ali dentro do ambiente de trabalho. É algo que você não consegue identificar até que a pessoa assuma aquela função, né? É uma pergunta de $1 milhão. Eu acho que isso aí, para um headhunter, eu acho que é fundamental. Acho que eles conseguem chegar num determinado nível de interpretação sobre o ser humano. Mas, assim, como diz o Carvike, né? Nós agimos primeiro e pensamos depois, para dar sentido àquilo que a gente age. Então, quando a gente está procurando um emprego, a gente conta uma história e depois a gente vê como é que a gente se adequa àquela história, né? Então, como é tudo muito discursivo, é difícil você, de fato, identificar o que é fato. Eu não vou nem falar o que é verdade, o que é mentira, porque eu acho que no mundo discursivo não existe uma verdade absoluta, não existe uma mentira absoluta, né? Existe o meu desejo, por exemplo, de ter uma habilidade
Mas eu não... E a minha versão da história, né? Aí existem também as minhas limitações, né? Como é? As minhas tristezas, enfim, eu ponho aquilo para fora mais cedo ou mais tarde. Existem gatilhos aí, né? Então, enfim, existem vários casos. Eu já vi alguns casos interessantes, bem curiosos, assim. E depois que você comete essa alocação equivocada, aí é um desastre. Eu imagino. Paulo, chegamos ao final do nosso programa. Eu te agradeço, nós agradecemos muito a tua vinda aqui. Eu que agradeço. Espero que você venha outras vezes. Muito obrigado, espero ser convidado. Vou aceitar. Tá, joia. Isabela, foi um prazer estar aqui contigo de novo. Nos vemos em breve, eu espero. Igualmente, eu acho que a gente percebe como o tempo é relativo, né? Porque é tão rápido, né? Muito bacana. Obrigada. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.